Breno, fala do Vascão, irmão. Bom, o gol do Coutinho foi o ápice, o grande ponto, né, do time de ontem. O time inicial tinha o Jean Davi no ataque, uma novidade do técnico Rafael Paiva. Acabou que o Vasco tomou 1-0 na hora que o Coutinho ia entrar, né? E aí numa jogada de Emerson Rodrigues e Pumita Rodrigues, né, que também entraram, o próprio Coutinho marcou e aí deu números finais empatando o clássico em 1-1. Vamos ouvir a palavra então do Felipe Coutinho nesse, podemos dizer, reencontro com o gol com o torcedor cruzmaltino. Não, tô muito feliz, a felicidade é enorme. Como eu falei lá no campo, tava ansioso por esse momento e queria muito estar em campo nesse último mês onde eu tive lesionado. Mas agora já passou, tô de volta com o time e muito feliz hoje ter marcado meu primeiro gol num clássico como esse, jogando aqui no Maracanã, com minha família toda presente, então saio daqui muito contente. O Coutinho que não marcava desde 2010 pelo Vasco, né? O Vasco agora é o 8º colocado com 35 pontos, pode ser ultrapassado pelo Inter, que também tem 35, e joga hoje contra o Cuiabá. E o Vasco tá a 7 pontos do Bahia, que fecha o G6, e a 10 do Vitória, que abre o Z4. Essa é a situação do Vasco na tabela. Domingo enfrenta o Palmeiras em Brasília, 4 da tarde. Vai ter mais uma semana livre o técnico Rafael Paiva com a moral da classificação na Copa do Brasil e ontem desse empate com sabor de vitória contra o Flamengo no clássico no Maracanã. São situações que a gente tem que colocar na questão da matemática mesmo na tabela de classificação. Pro Vasco, deixa o Vasco vivo nessa disputa por uma vaga na Libertadores do ano que vem, através do Campeonato Brasileiro. O Vasco tá na Copa do Brasil também. E torcedor do Vasco reclamando que o Rafael Paiva demorou a mexer, porque se ele mexe antes, poderia até ter uma vitória do Vasco. Queria que você falasse sobre isso. Eu concordo que os dois treinadores mais atrapalharam do que ajudaram nas mexidas. Isso pode parecer contraditório, porque no fim das contas o gol do Vasco, ele tem a participação de Ryan, Emerson Rodrigues, Pumita e Felipe Coutinho, 4 jogadores que vieram do banco. Assim, as substituições foram até interessantes, só que algumas com muito atraso. A última leva de alterações já para casa de 40 minutos do segundo tempo. Acho que dava para a equipe do Vasco ter, de repente, reagido antes, ter almejado um resultado melhor. Concordo com esse ponto de vista. Não fosse, de repente, uma certa demora do Rafael Paiva em realizar determinadas substituições. Eu sei que o elenco não salta aos olhos, mas, por exemplo, o Emerson Rodrigues entrou bem, entrou participando, dando volume de jogo. Erra demais? Erra. Irrita até em alguns momentos? Irrita, mas eu acho que poderia, de repente, ter entrado um pouquinho antes para ajudar um pouco antes. Os volantes, por exemplo, Hugo Moura e Esforza, no meu entendimento, não fizeram boa partida. Se os dois não estão bem, tenta o Matheus Carvalho um pouquinho antes, para ver se qualifica um pouco mais série de jogo, que foi algo que faltou ao Vasco. Eu acho que essa substituição do Matheus Carvalho, ela ilustra bem, de repente, esse erro do Rafael Paiva na análise da partida. Tava muito claro, os dois volantes do Vasco não conseguiam jogar. Os dois volantes do Vasco não conseguiam fazer a transição, defesa e ataque. E quem ele tinha no banco que tem essa característica que poderia ajudar? O Matheus Carvalho. Acho que essa demora, de repente, retirou do Vasco a chance de almejar uma situação melhor. Hoje, pelo menos, ter travado aquele primeiro gol do Flamengo. Acabou deixando o Vasco contra a parede. O gol do Vasco saiu, beleza, maravilha. Eu acho que muitos estão se comemorando esse empate por conta de uma reação que parecia improvável já pelo relógio, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de antecipação, digamos assim, pro Rafael Paiva realizar substituições, por mais que eu não goste de um movimento ou outro de quem venha do banco de reservas. E por parte do Vasco, cara, é o emblema do Vasco que se recusa a perder, do Vasco que é muito difícil de ser batido, e o primeiro gol do Coutinho, emblemático, que seja justamente num clássico contra o Flamengo. Olha aqui o Rodrigo Pezão Azevedo, Coutinho Ultrafibra, pegou o sinal de novo, grande abraço. É bom pro Coutinho esse gol, né, cara? Já tinha uma certa atmosfera de cobrança, né? Sim, assim, você vê até um desabafo do Coutinho no pós-jogo, dizendo que só ele sabe o que passou, que ouviu muita besteira. A questão é a seguinte, eu nem esperava do Coutinho um gol, eu esperava o Coutinho entrando e participando do jogo, porque o mais interessante não é nem o gol em si, é ele pegar embalo, é ele ganhar sequência de jogos, é ele conseguir ganhar minutos pra aí sim embalar e se tornar esse titular que ele vai ser naturalmente um cara decisivo. Quando ele faz um gol, a confiança vai lá no alto, né? Porque aí tem a questão física que você não ganha do dia pra noite. Demanda, né, uma sequência. Agora, o mental, ao fazer um gol, o seu primeiro no retorno, num clássico contra o maior rival, num jogo que se desenhava quase que perdido pro Vasco, isso é o chamado doping emocional que a gente brinca, né? Deixa o cara muito mais estimulado pra sequência. E aí realmente só marcando gol, só dando uma assistência, só realmente mudando a história do jogo como o Felipe Coutinho conseguiu mudar. Então assim, pro Vasco é quase que um atalho que o Felipe Coutinho pega pra retomar o seu melhor ritmo, pra conseguir ser esse cara decisivo. Já falei aqui, o Vasco ele tá no limite dele.
Ele vai jogar a semifinal de Copa do Brasil no limite. Mas quem pode ultrapassar esse limite? Quem pode acrescentar algo a mais nessa equipe? Felipe Coutinho. E ele fazer um gol no Clássico pode ajudar muito nesse sentido. Eu elogiei bastante a dupla de zaga, tá? Eu acho que o Maicon fez uma partida beirando a perfeição. E o Léo Pelé, correto, tá? E a gente precisa aqui salientar essas 2 partidas corretas que o Léo Pelé fez, porque foram 2 partidas emocionalmente extremamente pesadas, tanto quanto o Atlético lá na Arena pela Copa do Brasil e agora o Clássico contra o Flamengo. E o Léo deu conta do recado. É o craque da defesa? É um gênio? Não virou nenhum jogador modelo a partir dessas atuações. Mas é preciso salientar que ele teve que segurar o Rojão em 2 partidas extremamente complicadas, no momento onde ele estava sendo contestado, no momento onde pouco se confiava, muita gente pedia até garoto da base jogando no lugar do Léo Pelé, ele conseguiu passar batido em 2 partidas extremamente pesadas pro Vasco da Gama. Acho que vale a pena a gente elogiar também a dupla de zaga. Vamos ouvir o que falou o Rafael Paiva. Coutinho é um jogador especial, né? Ele estava muito insatisfeito ali ficando fora dos jogos, né? E lutando muito para tentar voltar o antes possível. E é o que eu sempre falo, o Coutinho é um jogador muito talentoso, é um jogador que tem a capacidade de decidir o jogo em qualquer lance. E hoje ele já mostrou, com 20 minutos em campo, 25 minutos, o jogador talentoso que ele é, desequilibrante que ele é, e vai nos ajudar muito. A gente vai fazer de tudo para ter o Coutinho em todos os jogos, a gente ter um pouquinho de paciência, o mesmo processo que a gente fez com o Payet, para ele estar sempre disponível em todos os jogos, independente da minutagem, porque ele em campo é um jogador que desequilibra. Então tá aí o técnico do Vasco, Rafael Paiva. E aí depois de pegar o Palmeiras domingo, o Vasco vai ter mais uma semana livre, visita o Cruzeiro em BH e já depois pega o Galo pela Copa do Brasil na abertura das semifinais da competição. O cara talentoso é isso, às vezes ele não tá tão bem assim, às vezes fisicamente ele ainda precisa evoluir, mas com 2, 3 toques na bola ele consegue resolver o jogo. E que esse gol traga justamente essa injeção de ânimo, até porque ele participa pouco, ele é o definidor do gol. Mas o mérito do gol é principalmente pro Ryan, que consegue ele quebrar as linhas, né, com a velocidade dele. E eu fui um crítico da entrada do Ryan, justamente por ele não ter essa característica de jogar pelo lado do campo, mas foi pelo lado do campo que ele começou a construir. O Ryan, ele está se desenvolvendo como jogador profissional de futebol. 17 anos, é óbvio que ele vai oscilar. A questão é que o Ryan é um centroavante. Mas ele vem começando a entrar no ritmo de jogador de time profissional. Parte física ele tem, né? Sim. Ele tem a parte física avantajada. Tem que tomar cuidado, eu vou falar aqui do que eu já observei lá no Mundial Sub-17. Ó, a expulsão é pura parte mental. Uma coisa é você ser craque, o grande promessa do Vasco na base. Isso vários jogadores sofrem. Outra coisa é você chegar no profissional, você não é ninguém. Os adversários são completamente mais preparados. Agora, isso aí. Vale de nada. Os adversários são muito mais preparados, entram na sua mente e ele precisa realmente controlar isso. Talento ele tem. Só que eu vejo o Ryan como centroavante. Ele é um reserva do Verratti ou um companheiro de ataque do Verratti. O Vasco tem uma deficiência nas pontas, nos lados do campo. E aí por isso o Ryan tem sido utilizado ali. Vamos lembrar que o titular da posição era o Adson, que também se machucou, só vai voltar no ano que vem. O fato, se o Coutinho estiver bem fisicamente, ele vai barrar o Payet a qualquer momento. Sim. Ontem desapareceu. Mais um jogo muito ruim do Payet. Que... É porque o Payet é aquela esperança. Quando ele fica em campo, ele dá 2 passes que decidem o jogo, valeu ele em campo. Mais da metade dos gols do Vasco. Isso, mais da metade dos gols do Vasco passam pelo Payet. Isso. E o Coutinho ontem fez o gol também sem ter uma atuação brilhante. Jogou 20 minutos. Os craques funcionam desse jeito. Quantas vezes o Verratti tocou na bola ontem? 3 ou 4 3 no ou máximo. 4, eu tô pensando aqui. Se sobrasse a bola na área, ele não ia fazer o gol? Teve uma cabeçada dele. Teve, é verdade, cruzamento do Piton, cabeçada do Verratti. O único lance, praticamente agudo. Mas era uma bola difícil também. Sim. Os craques funcionam desse jeito. Por isso que vale a pena, como a gente ouviu na entrevista, né? Vale a pena você manter o cara em campo mesmo, se ele não tiver 100% fisicamente. Repito, tomara que seja essa injeção de ânimo que o Felipe Coutinho estava precisando. O Vasco hoje compete, mesmo sendo um empate na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o torcedor saiu com um sentimento de orgulho, porque o Vasco é um time que compete contra qualquer adversário. Pode ser o Flamengo, pode ser o Palmeiras, que é o próximo adversário, domingo no Mané Garrincha, pode ser um time da parte de baixo da tabela, pode ser o Atlético Paranaense. O Vasco vai entregar o que pode em campo e vai tentar, pelo menos, uma vitória, ao contrário do Vasco de 6 meses atrás, que é o recorde que eu trouxe. Vai brigar, vai resistir. Eu não sei se o Vasco competiu com o Flamengo, porque ele não agrediu tanto. Dentro das suas limitações. Dentro da limitação, que ele não podia, que era resistir. Isso, resistiu. Mereceu ter vencido ou mereceu esse segundo empate? Futebol não é puramente merecimento. Sofreu. Bola na trave do Bruno Henrique, bola na trave do Léo Ortiz.
Mas mesmo que tivesse perdido o jogo, eu acho que o torcedor entenderia que perdeu para um time melhor. Como conseguiu um empate, melhor ainda. Somou um ponto importante, faltam 10 para chegar aos 45. Acho que o Vasco, antes da virada aí para 31ª rodada, o Vasco já vai ter esses 45 pontos, vai poder focar exclusivamente na Copa do Brasil e sonhar com essa quantidade maior de times da Libertadores, né?